Bom dia a todos. Bom dia. Isso. Nos pediram que nós falássemos sobre o livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe, nos intua, nos ilumine. Que nós possamos ser instrumentos da vontade dele, fazendo o melhor que nós pudermos. A nossa história começa quando Jesus, pressentindo, estava próxima a hora do seu maior testemunho, reunidos com seus apóstolos no cenáculo, um pouco antes do seu sacrifício. E Jesus, naquele ambiente de desânimo, de tristeza, de angústia, de preocupação pelo que aconteceria em seguida, ele disse para os apóstolos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Eu me vou para vos preparar-vos o lugar. Mas Tomé, na sua incredulidade, disse a ele: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que encontraremos o caminho? E Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Disse então Felipe para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que basta. E Jesus disse então: Felipe, há quanto tempo nós estamos juntos? E você não me conhece? Vede, o Pai está em mim, eu estou nele. Quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém chega a ele se não for por mim. E disse logo em seguida: Não vos preocupeis. O que pedires em meu nome, eu o farei. Guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a Deus, e vos envie outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não o conhece, porque não o vê, mas vós o conheceis, porque está em vós, e ficará convosco para sempre. Essa passagem está no Evangelho segundo São João, no capítulo 14, versículos 1 a 17. Ficou no ar a promessa do Cristo, do Consolador, prometido por ele, o Espírito de verdade. 1800 anos depois, em 1848, 31 de março, numa pequena cidadezinha chamada Hydesville, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, uma família chamada Família Fox. Sr. John, Dona Margaret e 3 filhas, Kate, Margaret e Leah, de 14, 16 e 18 anos, respectivamente, estavam à voltas com barulhos na sua casa, pancadas, arranhões, e não sabiam que força estranha era essa. Até que um dia, as moças desafiaram essa força estranha, pedindo que ela repetisse com pancadas a quantidade de palmas que elas davam. E isso aconteceu. A partir daí se estabeleceu um código de comunicação. Palavras sim, 2 palmas, não, 1 palma. E letras do alfabeto correspondiam à quantidade de pancadas e de palmas. Assim ficou sabendo que o autor daquelas pancadas era um espírito de um mascate chamado Charles Holmes, assassinado naquele local. E essas moças, então, ficaram conhecidas nos Estados Unidos inteiro. As pessoas iam para lá para assistirem reuniões públicas. Elas eram chamadas as meninas que falavam com os mortos. 1848.
6 anos depois, esses fenômenos já estavam na Europa, na França particularmente, e em Paris, em 1854, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, catedrático, formado, graduado em Ciências e Filosofia pela Escola de Pestalozzi, na Suíça, agora com 50 anos de idade, profundo conhecedor de magnetismo, filho e neto de amigos de Rousseau, precursor da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. E, por sua vez, Rousseau tinha sido também discípulo de Mesmer, pai do magnetismo. E o professor Rivail se encontra com um amigo, senhor Fortier, que diz para ele: agora, além de pessoas e animais, nós estamos magnetizando também objetos, coisas. E o professor Rivail disse: isso não me espanta, já é conhecido. A ciência tem demonstrado isso. Para mim, é coisa banal. Mas nesse mesmo ano, no final do ano, esse senhor Fortier se encontra com ele novamente. E agora ele diz: mon ami, maintenant le table parle. Meu amigo, agora as mesas falam. E aí Kardec, professor Rivail, se espantou. Foi isso eu preciso ver com meus próprios olhos. E aconteceu no ano seguinte, 1855, em Paris, o senhor Fortier levou o professor Rivail para conhecer uma família chamada família Baudin. Essa família Baudin tinha 2 filhas, Julie e Caroline, com 14 e 16 anos de idade. Eram médiums, e nessa casa os fenômenos aconteciam. As mesas rodavam, giravam, volitavam no ar, batiam com o pé no chão, respondendo a perguntas. Elas recebiam espíritos através de psicofonia, escreviam mensagem dos espíritos através da psicografia em uma cesta de vime chamada carrapeta, com uma lápis ou uma caneta no centro. Escrevia sobre uma pedra de ardósia. E aí nessa casa, as reuniões eram públicas, as perguntas eram fúteis, rasas, sem sentido, fazia-se mais por diversão, não tinha organização. E nesse mesmo local se manifestava um espírito chamado Zéfiro, que era um amigo daquela família. E Zéfiro disse para o professor Rivail: nós já vivemos juntos, reencarnamos muitos anos atrás, na antiga Gália, que hoje é a França, na região dos celtas, numa tribo druida, e você era o sacerdote dessa tribo, e lá você se chamava Allan Kardec. E a partir dali, então, Kardec, para diferenciar sua carreira acadêmica dos livros que ele iria escrever, a sua missão de codificador espírita, ele passou a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, porque foi alertado por esse espírito de todas as dificuldades que ele passaria. Perseguições, calúnias, difamações, dificuldades financeiras até. A partir daí, no ano seguinte, esse mesmo amigo, o senhor Fortier, levou agora o Allan Kardec para conhecer uma outra família, família Jaffé. Essa família tinha uma moça de 19 anos de idade, chamada Ruth Celine Jaffé. Era médium, psicofônica, psicógrafa. Ali também os fenômenos aconteciam, só que ali as reuniões eram organizadas. Tinha horário para começar e para terminar. As perguntas eram sérias, objetivas. Kardec organizou horários para início e para final,
fazia perguntas de cunho profundo, já com vistas à sua obra. Nessa casa se manifestou um dia um espírito que se disse: eu sou o seu guardião, Kardec. Sou seu espírito guardião. Meu nome é Espírito de Verdade. E a partir de hoje, por 1/4 de hora, 15 minutos, todos os dias, eu estarei com você, para te ajudar a escrever as suas obras e cumprir a sua missão. E Kardec, humildemente, aceitou essa responsabilidade. Ele fazia perguntas aos espíritos, inclusive mentalmente. E ele encaminhava essas perguntas para cerca de 10 médiuns ou mais, da França e de outros países da Europa. E ele só aceitava as respostas como corretas se coincidissem, se fossem iguais. Tinha um rigor, uma exigência extrema com o que ele fazia, para evitar mistificações, fraudes, mentiras. Esse espírito de verdade, existe uma controvérsia, até certo ponto infundada, sobre quem é o espírito de verdade. Na verdade, o que interessa é a mensagem que ele traz, e não quem é ele. Mas as pessoas, algumas dentro do movimento espírita, dizem: o espírito de verdade é uma pleiade, é um conjunto de espíritos. Enquanto outros afirmam: o espírito de verdade é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. Nós encontramos citações confirmando que é Jesus em várias obras. No que é o Espiritismo, no seu prefácio, no Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, no Livro dos Médiuns, capítulo 31, Dissertações Espíritas. Em muitas dessas obras, o Cristo assina a autoria da mensagem como Jesus. E principalmente na Revista Espírita, de 1864, quando Kardec estava preparando o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, ele chamava o Evangelho, a sua obra ainda inacabada, de Imitação segundo o Evangelho Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. O nome provisório era esse. E se manifestou o Espírito de Verdade sobre o lançamento dessa obra. E ele disse, de lá está em francês original, aqui tradução: um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, 1800 anos atrás, eu, indivíduo, eu, pessoa, vim por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. No final dessa mensagem, no último parágrafo, ele reforça: há várias moradas na casa de meu Pai, disse-lhes eu, há 18 séculos. Para não deixar dúvida de que era o próprio Jesus que estava mandando a mensagem. No ano seguinte, 18 de abril de 1857, Kardec publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos. Essa edição continha 501 perguntas e suas respostas. A partir daí, do lançamento do Livro dos Espíritos na primeira edição, morreu para o mundo o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que havia nascido em 3 de outubro de 1804. Morreu a figura do professor. Nasceu Allan Kardec para o mundo no lançamento da sua obra. 18 de abril de 1857. 3 anos depois, Kardec lançou a segunda edição do Livro dos Espíritos. Aí já haviam 1019 perguntas e respostas, ou 1018,
dependendo da edição, muda aí um pouco, porque existem perguntas que são subdivididas em A, B ou C. Todas essas perguntas e respostas, contidas na segunda edição do Livro dos Espíritos, foram ditadas, foram respondidas por São João Evangelista, São Francisco de Assis, São Luís, o Espírito de Verdade, Platão, Fenelon, Swedenborg, Benjamin Franklin, dentre outros espíritos puros, espíritos superiores. Algumas questões do Livro dos Espíritos não foram respondidas propriamente por perguntas em reunião mediúnica de Allan Kardec. Algumas, por exemplo, a questão 495, que fala de anjos guardiões, espíritos familiares, Kardec retirou a resposta a partir de uma mensagem ditada lá na Sociedade Espírita de Paris, de São Luís e Santo Agostinho, para incorporar no Livro dos Espíritos. Então, muitas perguntas não foram ditadas diretamente aos espíritos, foram retiradas de mensagens recebidas na Sociedade Espírita. É muito importante frisar que Kardec não é o autor do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma reunião do ensino dos espíritos superiores. Kardec tinha como objetivos organizar por temas, classificar de maneira bem clara e objetiva a resposta dos espíritos. Ele queria distribuir didaticamente os ensinamentos dos espíritos, estabelecer o espiritismo como uma ciência de observação. Ele perguntava, ouvia, confirmava com mais de 10 médiuns se as respostas batiam. Só assim ele aceitava. Desmistificou os fenômenos mediúnicos, mostrando que eram as manifestações das almas dos homens que morreram. Ofereceu moral e consolação quando ele apresentou as leis divinas ou leis naturais, são leis morais. Trouxe esperança, compreensão da vida futura, mostrando que essa vida aqui é passageira, que a vida verdadeira é a vida espiritual. Esclareceu sobre a natureza da alma, mostrando de onde nós viemos como espíritos, que nós somos eternos, imortais, como espíritos, que só o que morre é o corpo, mostrando a reencarnação como necessária para a nossa evolução, dizendo para nós que nós tínhamos o livre-arbítrio, podíamos fazer o que quiséssemos, mas que seríamos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. Qual é o propósito dessa vida nossa? Que é a evolução moral, e não é acumular bens materiais. Investigou com método, ele só aceitava aquilo que ele tinha certeza. Então ele aplicava um método de investigação rigoroso, evitava fraudes, influência de espíritos enganadores, garantindo credibilidade às obras espíritas. Houve um episódio na Sociedade Espírita em que um médium chamado Sr. Rosé, ele recebia normalmente mensagens do Espírito de Verdade. E de 1859 a 61, esse médium começou a receber mensagens e Kardec começou a suspeitar que não eram mensagens verdadeiramente do Espírito de Verdade, que eram mistificações, e recusou as mensagens que esse médium recebia. E por isso esse médium discutiu com a Sociedade Espírita de Paris, saiu da sociedade, montou uma outra sociedade espírita, publicou 4 livros com essas mensagens apócrifas. E Kardec havia recusado. Mas ele, Kardec, não aceitava. Estimulou a reforma íntima de cada um de nós através do conhecimento de todas essas coisas que estão no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele é dividido em partes ou livros.
A primeira parte, chamada livro primeiro, ele trata das causas primárias. São 75 perguntas. Lá, por exemplo, ele pergunta: o que é Deus? Vejam, não perguntou quem é Deus. O que é Deus? E os Espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de tudo que existe, é o Criador de tudo. A segunda parte, ou livro segundo, ele fala do mundo espiritual. São 537 perguntas. Lá, por exemplo, ele fala do retorno da vida corpórea para a vida espiritual. Pergunta, por exemplo: nós, após o desencarne, vamos nos encontrar com aqueles que nós amamos, nossos parentes, nossos amigos? Os Espíritos responderam: sim. Na maioria das vezes, eles vêm vos receber no retorno à vida verdadeira. Ele explicou que os Espíritos se classificam em classes e ordens, tendo uma pirâmide, cuja base estão os espíritos imperfeitos, que somos nós, a grande maioria de nós que está encarnado nesse mundo. São espíritos perturbadores, pseudo-sábios, neutros, dentre outros. São os espíritos imperfeitos, nós todos. Acima de nós estão bons espíritos que nos orientam. São nossos espíritos guardiões, anjos da guarda. E lá no topo estão os espíritos puros, perfeitos, como Jesus. Na quarta parte, Kardec fala sobre as leis morais. São 306 perguntas. A ciência se ocupa de leis físicas. Lei da gravidade, lei da ação e reação. O Espiritismo se ocupa das leis morais. São chamadas de leis naturais ou leis divinas. Aí Kardec classificou-as em 10 leis. Lei de adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição. Aqui, por exemplo, em lei de destruição, ele perguntou para os espíritos: é crime perante a lei de Deus o homicídio? Matar alguém? E os espíritos responderam: sim, porque você interrompe uma vida de expiação ou de missão. Esse é o maior problema. Você nega a alguém a oportunidade de reparar suas dívidas do passado ou cumprir uma promessa que ele havia feito no mundo espiritual. Temos ainda as leis de sociedade, de progresso, de liberdade, de igualdade, de justiça, amor e caridade. E na última parte, ou livro quarto, chamado Esperanças e Consolações, 98 perguntas. Ali ele fala, por exemplo, sobre desgosto da vida, suicídio. É crime perante a lei de Deus tirar a própria vida? E os espíritos responderam: sim. Como podeis tirar alguma coisa que não lhe pertence? Pergunta também sobre purgatório. O purgatório é uma região física, assim como o inferno? E os espíritos responderam: purgatório é o próprio lugar onde habitais atualmente. É a terra. É ali que estais, resgatando dívidas do passado. Resumindo, o que nós podemos dizer do Livro dos Espíritos? Que nós aprendemos principalmente lá. Deus é nosso Criador, é nosso Pai. É a causa primária de tudo que existe. O Espírito é eterno, só morre o corpo físico. A reencarnação é uma bendita escola, onde nós estamos aqui para aprendermos moralmente, evoluirmos espiritualmente. E o caminho para isso é a caridade. Fora da caridade não há salvação. O Livro dos Espíritos é um convite para cada um de nós despertarmos para a verdadeira realidade, para o objetivo dessa vida. Ele não muda o mundo, ele muda cada um de nós, quando nós despertamos. E se nós mudarmos, o mundo também vai mudar.
Fica aqui a nossa homenagem a esse espírito fabuloso de Allan Kardec, por todo o bem que ele deixou para a humanidade. Esse estudo do Livro dos Espíritos acontece nessa casa toda terça-feira, às 19h30. Faça chuva ou faça sol, seja feriado ou dia útil, nós estamos aqui. Toda terça-feira, às 19h30. E quem se interessar por curiosidade, conhecer mais do Livro dos Espíritos, nós estamos aqui, à disposição. Muito obrigado pela paciência de vocês, pela atenção. Que Jesus nos abençoe a todos.